noite. Estão felizes? Amém, glória a Deus, né? Jesus é bom e a gente está no caminho, né? O tio da minha esposa, Rafaela, diz que Deus é bom, mas a comitiva às vezes é difícil, né? A comitiva que vai para o céu. Glória a Deus. Sabe, querido, o Senhor esses dias tem me carregado de algo sobre o que estamos passando. Eu queria que você olhasse para dentro de si, pensasse o formato que você se encontra. Você está em conexão abundante com Deus? Você está diante de uma turbulência? Ou você está tranquilo e confortável e a vida está seguindo no formato Zeca Pagodinho, né? É muito importante que a gente reflita isso às vezes. Porque nós vivemos diante de uma geração distraída. Uma geração que muitas vezes tem andado no modo automático. E é como se fosse quando a gente vai viajar e começa a colocar as roupas na nossa mala. Tem maridos que falam para a esposa, coloque você. Tem esposas que falam para os maridos, ponha você. E tem esposas que às vezes vai ficar 3 dias fora num lugar quente e leva a roupa de neve, de frio, de calor, leva 14 tipos de troca. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês essa noite é que muitas vezes nós estamos em uma viagem e começamos a arrumar a nossa mala, e essa mala tem sido uma mala pesada para carregarmos. Porque nós, como eu disse, estamos vivendo num modo automático. Nós muitas vezes acordamos cedo e vamos fazer a nossa oração automática. Às vezes falamos, Senhor, o mesmo que ontem, amém. E brincando, mas falando a verdade, porque a nossa vida tem estado muitas vezes no automático. E a gente vai sair para uma viagem, a gente começa a colocar as coisas dentro da nossa mala e ela começa a se tornar pesada. Quem já carregou uma mala pesada aqui? Quem já muitas vezes chegou em uma viagem e falou, nossa, não precisava trazer tudo isso de roupa. Muitas vezes a gente chega num lugar e a gente fala, olha, eu vou ficar 3 dias, eu trouxe roupa para 10 dias. E a gente usa 1/3 daquilo que a gente deveria usar. E a nossa vida é a mesma coisa, nós estamos muitas vezes carregando malas pesadas. Por quê? Porque vivemos em uma geração distraída, uma geração que muitas vezes tem andado numa distração total. Muitas vezes pega o celular e começa a rolar o Reels, sem ao menos saber o que está fazendo. Ultimamente nós entramos e sentamos em mesas e conversamos com as pessoas, a hora que a gente vê parece que a pessoa dormiu. Mas na verdade está vendo o seu celular. A gente senta em mesa às vezes para ter uma conversa sadia, uma conversa de amigos, e a pessoa pega o seu celular e fala, o mais importante é o rolar o Reels. Por quê? Não estou crucificando quem faz isso, mas é porque nós estamos em uma geração que se distrai muito fácil. E aonde isso quer chegar? O que eu quero dizer com isso é que isso tem causado e gerado dentro de nós uma ansiedade. Isso tem gerado dentro de muitos uma coisa ruim, onde nada mais satisfaz. É uma droga momentânea que a gente precisa ali usar toda hora, porque senão as pessoas começam a ficar insaciadas. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite, porque o Senhor quer uma igreja conectada a Ele. Jesus quer de nós uma igreja que se conecta a Ele de manhãzinha e vai até a noite e dorme junto com Ele. E tem intimidade com Ele a todo momento. Sabe, quando a gente fala de trancar o quarto e entrar no secreto, e o seu pai que está em secreto vai te ouvir.
Nós não estamos falando de um lugar físico. Nós estamos falando de algo espiritual, onde você tem um lugar sozinho com o Senhor, um lugar onde você fala e Ele te ouve, e Ele fala para você, e você com nitidez e sensibilidade ouve a Ele. O Senhor quer levantar um povo onde essas distrações não são mais a prioridade da nossa vida. O Senhor quer levantar uma igreja onde pessoas de fato estão sensíveis ao operar dEle. E por que que eu estou falando isso? Porque não existe nada melhor quando você está mesmo em meio a tantos problemas, a tantas dificuldades, você tem um Deus a quem recorrer, uma pessoa que está do teu lado te ouvindo. E com tudo isso, pessoas estão transbordando de ansiedade. E eu queria ler com você 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 ao 10. Vamos ler a Bíblia porque a gente é crente. E é importante a gente ter um pano de fundo a respeito do que eu vou falar. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 ao 10. Versículo 6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Sabe, querido, aqui a gente vê no versículo 6, 1 Pedro falando sobre nós lançarmos toda a ansiedade. Só que a gente precisa entender o que é ansiedade. Sabe, existe uma diferença entre estar angustiado e estar ansioso. Muitas vezes a gente fala, estou angustiado, mas não sabe o que é angústia. Eu estou com uma ansiedade dentro de mim, mas não sabe o que é ansiedade. Estar angustiado muitas vezes é o estado físico em que você se encontra, aonde algo está acontecendo na sua vida e você tem aquele frio dentro de si, aquele frio na sua barriga. É algo ruim também, mas é algo que está acontecendo. Agora a ansiedade que é citada aqui nesse versículo tem mais a ver com o nosso estado de espírito, aonde nós estamos determinando um futuro que muitas vezes nem vai acontecer. Nós estamos colocando medo em um futuro que talvez não vai acontecer. Ou seja, a ansiedade é um estado de espírito onde você fala, pode ser que aconteça e por isso eu estou com medo. Pode ser que aconteça e por isso eu estou ansioso. E a gente faz previsões, e com isso a gente está perdendo a capacidade de valorizar as pequenas coisas. As nossas previsões estão nos afastando do propósito. Nós muitas vezes estamos vivendo de objetivo em objetivo, aonde aquilo que a gente conquista não tem mais valor, a gente não valoriza mais. Essa capacidade está sendo perdida em nossas vidas. A ansiedade tem tomado conta de nós e nós estamos perdendo aquilo que Jesus falou a nosso respeito lá atrás. E aí a gente conquista o objetivo e coloca lá, check, e vamos para o próximo objetivo. E conquista esse objetivo e coloca o check,
E Deus fica lá atrás. Satanás tem tentado roubar o nosso foco, a nossa direção, a nossa capacidade de celebrar as pequenas coisas. Sabe, Jesus às vezes tem te dado pequenas porções. E aí, como teu objetivo tem sido grande, tem sido algo que muitas vezes é inalcançável, a gente fala, tanto faz. Deixa eu te falar uma coisa, querido, sonhos pequenos alimentam sonhos grandes. Sabe, talvez na tua vida você está com objetivos muito grandes. A gente precisa entender que, como é que a gente quer alcançar uma casa grande? Se a gente mora de aluguel, a gente começa por um apartamento pequeno, comprando um apartamento pequeno, e depois compra uma casa média, e depois vai e compra uma casa maior. É assim na nossa vida, a gente está colocando objetivos, a gente tem colocado sonhos muito grandes, tão gigantes que a gente não está conseguindo alcançar. E isso tem tornado a nossa vida uma ansiedade interminável. Determine sonhos pequenos, sabe, fala, Senhor, obrigado Jesus, obrigado porque eu consegui isso hoje, era a porção que o Senhor tinha para me dar, e meu coração é grato, eu estou cheio de gratidão, e a partir de hoje eu sei que o Senhor vai colocar coisas novas para mim. E aí a gente vê que pessoas têm se tornado independentes. Em 2010, mais ou menos, a minha vida foi tomada de uma grande ansiedade, e eu tinha dores internas, dores que faziam muitas vezes eu rolar no chão, eu não entendia o que estava acontecendo comigo, e com isso eu criei uma compulsividade por doce. Doce, para quem não sabe, cria uma dopamina química, que te dá uma saciedade momentânea, uma droga. Em 2010, essa compulsividade fez eu me tornar totalmente independente. Eu achava que a força do meu braço iria alcançar, e eu ia lá e comia muito doce, e minha vida era totalmente desregrada. E ao mesmo tempo eu tinha dores internas. E Jesus, eu acho que olhava para mim e falava: meu amor incondicional vai alcançar ele. Até que de repente, em 2012 mais ou menos, eu tenho um pico de pressão, quase me leva a óbito. Eu tinha 32 anos de idade mais ou menos, e quase me leva a óbito, querido. Deus queria ceifar, o diabo queria ceifar a vida de um filho de Deus, porque eu não entendia que eu precisava entregar totalmente minha vida para Jesus. E essa compulsividade fez eu ficar com a minha vida totalmente desregrada. Até que um dia Jesus, ele entra totalmente na minha vida. Em 2015 mais ou menos, eu tenho uma das piores crises de ansiedade. Eu não entendi o que estava acontecendo, até que eu resolvi largar a mão da rédea. Até que eu resolvi falar: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo, eu não sei como faz. Senhor, a força do meu braço não alcança. Talvez a força do teu braço está te deixando cansado, e você sozinho no seu íntimo tem falado: Senhor, eu não estou conseguindo, a minha força não tem alcançado. E essa ansiedade, ela fazia eu esmorecer. Satanás, ele estava como leão rugindo, querendo me tragar. E eu não entendia que eu tinha que lançar sobre Jesus a minha ansiedade. E é interessante porque quando fala aqui, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Tem uma palavra aqui, humilhe-se, humilhar.
Às vezes, muitas vezes a gente acha que se humilhar é a gente falar, ô, sou coitadinho, ai, todo mundo precisa ter dó de mim. Não, humilhar-se é sujeitar-se, é nós de fato entendermos que nós precisamos estar debaixo da direção do Senhor. Humilhar-se é falar, Senhor, eu estou me sujeitando às tuas regras, eu estou me sujeitando à tua vontade, eu quero a tua vontade soberana sobre mim, sobre a minha casa. Versículo 7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sabe, quando a gente percebe que o cuidado do Senhor é muito maior do que o cuidado nosso, a gente entende que nós temos que lançar sobre Jesus a nossa ansiedade, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar das suas finanças, Ele vai cuidar daquilo que você tem carregado. Essa mala pesada que você tem carregado nessa viagem, o Senhor quer trocar por uma mala leve. Jesus, Ele está aqui nessa noite porque Ele está falando, olha, eu quero trocar essa mala pesada por uma mala leve. Eu quero trocar aquilo que você está carregando pelo meu fardo. Só que Ele diz assim, versículo 8: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vigilância. Ao mesmo tempo que nós temos que descansar no Senhor, nós precisamos vigiar, estar vigilantes. É importante dizer isso porque muitas vezes a gente acha que descansar em Deus é, vou ficar descansando aqui, não vou fazer mais nada. Não, você está descansando no Senhor, mas está fazendo a sua parte. Você está descansando no Senhor, mas está trabalhando. Você está descansando em Deus, mas está lá com o espírito vigilante e fazendo aquilo que você tem que fazer. Por quê? Porque o inimigo, ele está andando como leão, procurando alguém para tragar. E o versículo 9 diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ter fé. Muitas vezes a gente tem atropelado os processos que Deus coloca na nossa vida, porque a independência, a força do nosso braço está tão poderosa, que a gente não quer esperar, a gente não está suportando mais ter paciência no Senhor. Muitas vezes, muitas pessoas estão com a força do braço e indo e atropelando processos. Sabe, quando Jesus fala algo a seu respeito, você tem que entender que Ele já falou. E nós vemos um exemplo claro aqui, em Atos 1, 23 ao 26. Diz assim: então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Alguém ouviu na Bíblia falar desse 12º apóstolo escolhido por aqueles que estavam ali reunidos? Tem mais alguma citação deles falando do trabalho que eles edificaram? Não estou falando que eles não foram usados, talvez fizeram grandes obras, mas o Senhor já havia falado algo para eles, que era: esperem, até que do alto vocês vão ser vestidos de poder.
E é essa a questão, é esperar que do alto o Senhor vai mandar algo. E ali na ânsia de que eles estavam em 500 e pouco, e de repente estão em 120. Eles falam, ó, tem alguma coisa errada, porque a gente estava em 12 e tal, o negócio estava prosperando, e de repente agora a gente só está em 11. Eu imagino que eles começaram a conjecturar ali, a conversar. E aí de repente, eles falam, olha, vamos orar primeiro. E o Senhor não fala nada, porque Ele já havia falado. E aí o que eles fazem? Pessoas que caminhavam com Jesus, tiram a sorte. Aqui, lançaram sorte, que vem da palavra kleros, sorteio de pedacinhos de madeira, escrito com o nome, que jogavam dentro de um recipiente. Eles lançaram sorte para escolher o 12º. O que Jesus já falou ao teu respeito está gravado, e Ele não volta atrás. Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou na sua vida. E muitas vezes tem pessoas esperando que Cristo fale novamente a mesma coisa que Ele já falou. Imagino aqueles 12, aqueles 11 ali na hora, falando, olha, vamos tirar a sorte, porque temos que colocar o 12º. E o Senhor já havia falado, olha, espera até que do alto eu vou revestir vocês de poder, eu vou enviar o meu Espírito, espera. Jesus fala para você nessa noite, espera. A força do teu braço não está sendo suficiente, a sua independência não está sendo suficiente, e muitas vezes você não está dormindo à noite, você está dependendo de remédio para dormir, é Rivotril, é sei lá, um monte de il na vida, é vários ansiolíticos. E essa ansiedade está corroendo a gente por dentro, tem corroído muitas pessoas. A gente muitas vezes tem tentado chegar no lugar de descanso pegando atalhos, antes de passar pelo lugar de mergulho. E é interessante porque o pastor Rodrigo iniciou aqui, eu tinha citado de manhã. A gente precisa saber que existe um rio de águas vivas, um rio que quer ser transbordante em nós, um rio que precisa passar por nós. Em Ezequiel diz que existia um rio que tinha vida, e que essas águas vivas deste rio chegavam ao encontro do mar, e é o modo que quando chegavam ao encontro do mar, saneavam essas águas. Muitas vezes nós estamos esperando ficar perfeitinho para fazer a boa obra do Senhor. Sabe, à medida que as águas correntes, as águas vivas que vêm do trono passam sobre a sua vida, essas águas te saneiam, essas águas te limpam, e você tem a capacidade de começar a transbordar sobre outras vidas. Águas paradas, elas cheiram mal, águas paradas não criam vida. E muitas vezes também a gente tem orado e o Senhor tem derramado águas vivas sobre nós, mas águas que não transbordam começam a criar rachadura no nosso recipiente. A gente precisa entender que nós temos um propósito, e o propósito é eterno. Não é um objetivo individual, o propósito é coletivo. Essas águas precisam vir em nós, e a gente entender que o Senhor, Ele vai nos sanear, Ele vai nos limpar, vai nos encher, vai nos fazer transbordar, e a partir daí você vai poder tocar outras vidas. E sabe, querido, eu vou te falar uma coisa, Jesus vai colocar pessoas para você falar com o mesmo problema que você está passando agora. As vezes que eu mais falei sobre ansiedade foi entre 2010 e 2015. Eu estava rolando no chão de dor, e Jesus colocava pessoas para falar assim: olha, não é o seu poder, é o meu poder que está se aperfeiçoando em você.
Jesus está te falando essa noite, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque Jesus vai colocar pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você está passando. E aí existe algo que é poderoso. Existe algo que é inigualável, que é o poder da comunidade. A gente muitas vezes está sofrendo calado. Muitas vezes a gente está sofrendo e ninguém está sabendo. A gente dá aquele sorrisinho amarelo e as pessoas passam por você e você não fala nada. E nós estamos entre uma comunidade, querido. Sabe, ter irmãos ao teu lado, você ter irmãos do lado do teu lado para te abençoar. Irmãos que podem te dar a mão amiga, pode te dar um abraço, pode orar com você. A comunidade que quando a gente chega em um gari nas nossas células, te abraça. E mesmo assim muitas vezes você está lá e fala assim, olha, eu queria pedir oração por fulano, e você está corroído por dentro. Pare de usar uma máscara, querido. Pare de usar uma capa. O Senhor está te dando uma chance nessa noite de falar, olha, eu te amo do jeito que você é. Eu te amo com a ansiedade que você tem. Chegue diante de irmãos e fale, olha, eu preciso de oração. Esses dias atrás eu falei para o pastor Rodrigo, olha, eu preciso de oração. Não estou bem. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Muitas vezes a gente tem dado sorrisinho Colgate na frente dos outros. Aí chega em casa, chora e fala, Senhor, o Senhor te esqueceu de mim. Aí Jesus deve olhar e falar assim, ô meu filho, coloquei tantas pessoas para você falar hoje, para você conversar e falar o que você está passando e pedir oração. E aí você se calou. Jesus nos dá a oportunidade todos os dias, querido. E é interessante porque assim como a gente aprende a cada dia, e nós aprendemos hoje que tem um poder muito grande de caminhar junto, de estar junto dentro da comunidade, de se abrir, de pedir oração, de falar, olha, eu preciso de ajuda. Nós temos um poder grande da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Fé, a certeza daquilo que esperamos, e muitas vezes a gente não está vendo. Nós temos fé, mas não estamos enxergando. Nós temos fé, mas as coisas estão nebulosas ainda. A gente precisa entender que é preciso ter a certeza de que Jesus está no controle de tudo. Fé é convicção. Tradução, se você pegar a literalidade da palavra fé, no dicionário Strong, diz convicção. Sabe, nós precisamos ter a convicção de que muitas vezes essa ansiedade tem sido um lugar que a gente não deixou Deus ocupar ainda. E nós precisamos entender que Ele precisa ocupar. Jesus está à porta batendo e quer ter um momento de mesa com você. Ele fala, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou cear com ele, ele vai cear comigo. Esse nível de relacionamento que nós precisamos ter com Cristo. Esse nível de fé para entendermos que a ansiedade muitas vezes tem sido os espaços que Deus não está ocupando em nós. Admitirmos isso e falar, Senhor, até hoje não está sendo ocupado, mas a partir de hoje eu quero que a Tua presença ocupe, a partir de hoje eu quero que a Tua direção seja abundante sobre todo o espaço da minha vida.
Se entrarmos em um lugar de fé, de confiança, de relacionamento com Deus e com os irmãos, haverá vida e vida em abundância. Haverá uma paz que excede todo entendimento. Esses dias atrás eu estava em uma rodada de negócios. E um conhecido meu diz assim: nossa, o André, ele só dá risada, ele é uma pessoa feliz. Toda vez que eu olho para ele, ele está sorrindo. A conta dele deve estar muito gorda. Eu olhei para ele na hora, eu pensei: miserável, não sabe 1/10 das lutas que eu passo. Muitas vezes as pessoas não entendem o que você está passando, mas vão entender a paz que você carrega, porque ela vem de Jesus. A paz que você carrega vem do Cristo, e quando você coloca a sua vida sobre Ele, não tem nada que vai dar errado, porque pela tua ótica parece que está dando errado, mas pela ótica de Cristo as coisas estão se encaixando, e lá na frente cada um de nós iremos ver as bênçãos espirituais chegando sobre nós, as coisas sendo encaixadas. Nós precisamos entender que muitas vezes a nossa ótica está sendo diferente da de Cristo. É por isso que é preciso ter fé e ter essa convicção de que Jesus está no controle de tudo. De que Jesus está gerando algo dentro de nós. E é algo eterno, é algo que é duradouro, é algo que a gente não está vendo, mas está repercutindo na eternidade. A gente precisa entender que Jesus precisa ser o fundamento da nossa vida. O Senhor precisa ser o fundamento daquilo que a gente faz. Muitas vezes o nosso eu tem falado mais alto, mas a partir de hoje, Jesus precisa falar mais alto dentro de você. Essa convicção, ela gera transformação e elimina toda ansiedade. Porque aí você começa a ter essa paz que excede todo entendimento. E o Senhor começa a te dar entendimento, conhecimento sobre coisas que você antes não conhecia, você não entendia. Sabe, Mateus capítulo 6, diz assim, versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não está falando sobre o pão mensal, a porção mensal, ele não está falando sobre a porção semanal. Ele está falando pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí a gente muitas vezes entende a busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Querido, Jesus falou: vocês vão ter aflição. Nós temos aflições, a gente acorda tendo aflição. Só que o poder da convicção que a gente tem que ser maior do que essa aflição. Muitas vezes a gente tem acordado e já começando o dia reclamando: ah, mais uma segunda, meu Deus, só problema hoje. Mais uma semana para resolver problema. Vou trabalhar na NASA, só pega rabo de foguete. Jesus fala assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Aí ele fala assim: busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ele está falando: seja dependente de mim. Entre um nível de dependência, entre um nível de fé, entre um nível de convicção. Paulo falou assim: crie, por isso falei. Ele estava crendo para emitir algo. E a nossa convicção vai gerar isso, a nossa convicção vai gerar essa fé dentro do nosso coração. E a gente vai falar porque a gente está crendo.
Talvez o dia está ruim, talvez os problemas estão difíceis, mas a partir de hoje você vai falar: eu estou crendo, por isso eu estou declarando. Eu estou crendo, por isso eu declaro que minha família vai mudar. Eu estou crendo, por isso eu declaro que meu marido vai mudar. Eu estou crendo, por isso eu declaro que minha esposa vai mudar. Eu estou crendo, por isso eu declaro que os problemas vão sair da minha frente. Crie, por isso falei, é preciso gerar essa convicção para que haja transformação no ambiente. E as palavras que você tem declarado vai gerar essa convicção. Precisamos confiar e ter a convicção de que essa ansiedade é pequena diante da grandeza do Senhor. E aí quando você acorda, e já com o coração doído porque está ansioso, quando você acorda e fala: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Você vai falar diferente. A minha vida pertence a Ti, Jesus. A minha vida pertence ao Rei dos Reis. A minha vida pertence ao Senhor dos Senhores. A minha vida pertence àquele que produz dentro de mim algo eterno. É isso que você tem que declarar a partir de hoje. Se você quer se livrar dessa ansiedade, é como uma criança que vê o pai gigante. Eu vejo o Henrico, meu menor, ele tem 5 anos, e eu chego em casa e ele abraça as minhas pernas, porque ele não tem altura para me abraçar, e muitas vezes eu me agacho para abraçar ele. É como você, como um filho pequeno, olha o teu pai, e aí você abraça ele, sente a segurança nele, sente que você está seguro. O Senhor quer te colocar nesse lugar de segurança. Essa ansiedade vai embora, querido, e essa segurança vai chegar na sua vida. Eu declaro sobre cada um lugar de segurança em Jesus. Eu declaro sobre cada vida aqui um lugar seguro em Deus. É como se você estivesse abraçando o seu pai, e Ele está falando para você: você está seguro em mim. Essa mala pesada vai ser trocada nessa noite em nome de Jesus. Muitas vezes estamos em lugar de escravo. E o escravo, ele acorda refém do horário, refém de tantos problemas que tem para resolver no dia. E aí Jesus, através do apóstolo Paulo, diz assim em Romanos: porque o Senhor não te deu um espírito de escravidão para estar com medo, mas Ele te deu um espírito de adoção, no qual você pode clamar: Pai, Abba Pai. Esse medo não pode ser o chefe da nossa vida. Nós muitas vezes estamos com medo de avançar, medo de conquistar lugares em Jesus, medo de dar um passo para frente, porque não tem chão muitas vezes. Mas esse medo vai cair por terra hoje em nome de Jesus. As nossas vidas, elas não podem estar alinhadas às circunstâncias da terra. As nossas vidas não podem estar alinhadas com as circunstâncias da terra. Ela tem que estar alinhada com as circunstâncias que vêm do céu, com algo que é duradouro, algo que Jesus está falando ao seu respeito. Jesus, Ele quer nos dar uma vida plena e abundante. E aí existe uma chave disso. Porque se Ele quer nos dar uma vida plena e abundante, é porque Ele nos ama de forma incondicional. Então todo dia que você acorda, Ele não está colocando condições para você viver o dia. Ele só está falando: olha, vem em mim, que eu vou aliviar o seu fardo. Esteja em mim, que eu vou estar te dando direções. Ele está falando para você: olha, eu te amo de uma forma incondicional. Então o ontem está apagado, e hoje eu te dou uma nova oportunidade. Não permita mais que a força do teu braço seja o principal dentro da sua casa.
O Senhor está te colocando em um lugar de descanso nessa noite. Um lugar onde você fala, Pai, e Ele vai te ouvir e vai te responder. Um lugar onde você fala e Ele te responde. Um lugar onde você fala e Ele te ouve. Um lugar onde Ele fala e você também ouve. Muitos de nós têm andado como um rádio que não tem sintonia, sem sintonia. Eu ia falar uma palavra difícil aqui, engasguei, então é melhor eu falar isso. E sabe, querido, tem ficado aquele chiado. Os mais velhos aqui vão lembrar daqueles radinhos que a gente ia no carro, Roadstar, Pioneer. Talvez os mais novos, 20 para baixo, não entendam sobre isso. Mas quando a gente ia sintonizar um rádio, a gente ficava girando o botãozinho. Quem lembra disso? Parabéns, você falou sua idade. Mas é interessante porque a gente ficava girando. E às vezes girava e girava, e o rádio às vezes estava com a antena descolada. E a gente não achava nenhuma rádio, não sintonizava em nada. E aí a gente levava no eletricista e falava, ó, a antena saiu a solda da rádio, por isso que não está sintonizando. E aí você girava novamente e achava ali uma rádio. E a gente muitas vezes tem levado a nossa vida assim, sem estar conectado com a antena principal, com a antena eterna, com a antena onde Jesus fala. E aí vem vindo um zumbido dentro de nós, algo que parece mais uma caixa de abelha. E o Senhor quer afinar a sua sintonia nessa noite. O Senhor quer afinar aquilo que você carrega nessa noite, aquilo que Jesus já falou a seu respeito. Ele não precisa falar de novo, porque Ele está te lembrando nessa noite. Ele está falando para você, eu já falei algo ao seu respeito. Eu já falei algo que você tem que fazer. E essa rádio que não tem mais sintonia, vai haver sintonia. Você vai começar a ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Você vai começar a ter sensibilidade para entender os ambientes. E falar, Senhor, essa ansiedade não vem de mim, sai para lá. E declarar sobre a sua vida e sobre a sua casa. E eu queria que agora você que tem essa unção, se levantasse nesse momento.